Vamos colocar alguns pontos aí para a gente discutir. Muitos pontos. Muitos pontos. Primeiro que tem muita coisa que enquanto você lia, eu fui lembrando da nossa última conversa, que a gente falou sobre gerações. Só vi as anotações. Muita coisa foi vindo aqui, porque a gente terminou ali no O Mundo é Meu, mas a gente tinha ali uma frase da geração anterior, que o dinheiro não é tudo. Sim. E que exemplificou muito na minha cabeça o caso da Mariana. Porque, de fato, ela tem tudo. Os pais estão ali numa geração anterior tentando prover de tudo. Sim. Para que ela não tenha que fazer muitos esforços. A geração da segurança, né? A geração da segurança. E que ela sente essa segurança e ela sente responsabilidade, que ela tem que ter uma responsabilidade. Olha quão pesado. Muito pesado. Fardo, né? É um para fardo. essa adolescente, uma criança de 12 anos, com uma preocupação gigantesca do que tem que ter, qual a responsabilidade tem que ter com esses pais, quanto que precisa valorizar. Recompensá-los de alguma maneira, né, gente? Recompensá-los de alguma maneira. Então, quando a gente fala sobre aquela questão do tirar boas notas... Sim, né? Participar das atividades. Sim. Eu estou retribuindo Sim. aquilo que meus pais estão fazendo. Lembra do que a gente falou também em um dos episódios, do performar? Performar. O quanto que eu preciso performar para não decepcionar, Sim. para não frustrar. Foi caindo Sim. tantas fichas aqui na minha cabeça com esse caso, porque... Claro que é um caso fictício. Sim, gente, lembrando sempre que é um caso fictício e que, né, existe o sigilo, tudo ok, né, gente? A gente falou o nome, mas é um caso... É o nome fictício. É o nome fictício, também, idade, tudo. Mas que é um caso muito comum. Todas nós aqui já recebemos Sim. uma Mariana na clínica. Quem não tem, Quem né, não Quem não tem uma Mariana? Mas se a gente for pensar assim, até dentro de casa mesmo, né? Sim, a Mariana, ela traz, né, o medo dela, eu coloquei aqui, a preocupação em ter que criar certas responsabilidades. Mas emocionalmente ela criou a maior delas, que é ser responsável por aliviar o fardo deles. Oh, meu Me Deus. lembrei daquela imagem do estivador, Sim. né, na geração Baby Boomer. Não é mais aliviar o fardo, deixa eu ir lá ajudar meu pai a carregar a lata de cimento. Hoje é esse fardo desse tanto de trabalho que ela vê os pais ocupados. É uma geração que só trabalha. Eu preciso aliviar esse fardo dos meus pais. E aí tem essa preocupação dessa inversão de papel, né? Ela cuidando do que os pais podem estar negligenciando. Que limites esses pais podem estar ultrapassando. Até mesmo o equilíbrio do tempo, né? Porque ela fala... Ela fala do tempo. Eles não têm tempo. Para mim, ela sente uma falta ali. Mas, ao mesmo tempo, ela se sente responsável por toda essa entrega que os pais estão fazendo. Então, eles não têm tempo porque precisam trabalhar muito por mim. É uma responsabilização gigantesca. E quando a gente volta no que a gente falou das diferenças das gerações, e a gente até chegou a citar elas convivendo numa mesma casa, o quanto que esses pais podem estar, devem, com certeza estão numa geração anterior, onde a segurança era maior, ele quer prover dessa segurança, mas que me pareceu que para Mariana não está fazendo muito sentido. Mas tem uma frase que essa geração, que me coloco nessa geração, é tipo, eu trabalho por você, para você. Para que você seja feliz. Sim. Tudo que eu faço, horas de trabalho, tempo ausente de casa, é para você. E essa fala desses pais de Mariana, Sim. o que acarreta emocionalmente para ela? Incomodar os pais. Sim, não pode. E aí a gente já coloca isso como um medo. Sim. Qual que é a emoção que está atrás de alguém que teme incomodar os pais? É esse pai que fala que trabalha, e trabalha quando sai, e trabalha quando está em casa, e trabalha quando vai para o banheiro e leva o celular junto. Então, o tempo todo, esse pai também está carregando esse trabalho, seja na viagem, seja quando vai buscá-lo. Então, existe aí essa emoção, né? Ela, mesmo não estando trabalhando com 12 anos, Sim. tem o medo do incômodo. E me lembrou também um pouco que a gente falou da geração lá atrás, né? Aquela hierarquia que não poderia movimentar. Sim. Tem um trabalho muito importante na vida da Mariana, é que sobre toda essa lógica,
Onde que está esse canal do acesso e da comunicação? O acesso. Porque ela não tem, não abre uma oportunidade. Quando você fala, esse pai leva o telefone para o banheiro, esse pai, essa mãe está fazendo um almoço, mas está ali numa reunião online, né? Então, assim, eu não preciso colocar minha cara aqui, vou fechar a câmera e estou na reunião. Qual é a possibilidade de acesso que a Mariana tem? Nenhuma. Praticamente. Nenhuma. E ela é aquela coisa, e eu vejo isso até mesmo na minha realidade. Eu sei que você está cansada, mas eu posso falar disso agora? Nossa. É muito gente, triste. dói. Tipo assim, ouvindo Dói. você me falando, eu me emocionei, porque eu vi isso muito nos meus filhos, né? Aquela carga imensa de trabalho, né? Minha geração. E ainda não era o trabalho home, né? Era um trabalho fora. Então, Sim. era uma carga que eu estendi depois de um tempo, mais de 12 horas de trabalho. Então, a hora que eu chegava em casa, que eu queria falar, ufa. Aí os filhos chegam, eu sei que você está cansada, mas eu posso falar sobre isso? E, tipo, dói em você. Então, ouvindo isso que você está falando, Lucy, qual é o espaço? Cara, não tem. Vai E é pro triste. limite. Eu acho que você foi muito feliz com essa colocação, Mi, do qual o limite que esses pais estão colocando. Sim. Porque para uma criança de 12 anos que não tem essas referências, ela absorve que a responsabilidade é dela, como ela está absorvendo, e que acarreta numa crise de ansiedade aos 12 Sim. anos. Mas e os pais? Né? Qual que é o limite que esses pais estão colocando? Que nós, enquanto pai e mãe, a gente precisa observar também este papel, como que está funcionando, como é que está casando, que ultrapassa qualquer barreira de geração, né? Acho que tem muita questão social do que a gente Tem. falou lá atrás, a relação com o trabalho, a preocupação em prover essa segurança, a preocupação com as necessidades básicas da família Sim. e as próprias, né? E aí me lembra muito a pirâmide de Maslow, Legal. né? Que fala muito do quanto que esses papéis são importantes, né? O quanto que a gente precisa ali se encaixar na pirâmide, fazer com que a energia flua em todas as esferas da pirâmide, para que a gente não tenha problemas, né? E aí não só de geração, a gente está falando de comportamento mesmo, né? Ótimo o link que você fez, Grace. E me lembrou justamente essas necessidades, né? Que essa pirâmide é sobre necessidades. Quando a Mariana diz, né? Ela tem tudo que tem e tudo que gosta. Parece que essa fala, olha a força que tem, né? Tem muito tudo. Tem muita coisa grande aí. Você ouvindo alguém que tem tudo que tem, tudo que gosta, O que você pensa? o que você pensa dessa pessoa? Alice, País Tem das tudo. Maravilhas. Tem tudo e é o quê? Feliz. Feliz. Nasce a obrigação, porque tem tudo que tem o que gosta, de ser De feliz. ser feliz. Qual era a obrigação das gerações anteriores? Você vai estudar. Você vai ter que ser advogado. Você vai ter que ser engenheiro. Tinha que ser alguma coisa. Tinha que ser. Isso era uma dor, obviamente. Atualmente, essa de 12 anos, ela pode estar ouvindo dos pais. Ouso dizer que é o que a gente fala do prognóstico, né? Quando a gente joga lá na frente, né? Que psicólogo não tem só o diagnóstico e a análise pregressa, tem um prognóstico. Então, o que ela pode estar ouvindo dos pais? A única coisa que você tem que ser, Mariana, é ser feliz. E aí a carga, gente, é enorme. Né? Eu tenho um grande conhecido meu, tá bem antes, tá? Dos 12 anos, o filho dele, cerca de 4. E eu já ouvi ele falar assim, eu quero que o meu filho tenha a possibilidade de, se ele quiser ser palhaço, ele vai ser. Então, assim, abrir o mundo de possibilidades da graduação, da profissão e do trabalho, que é o nosso bate-papo. Só que, ao mesmo tempo, eu estou fazendo tudo isso, eu estou me esforçando tanto. Eu estou ficando ausente dele por meses numa viagem internacional. Eu estou galgando um cargo de diretoria para meu filho poder ser um palhaço, se ele quiser. Porque, para mim, o que importa, e aí vem a carga do estivador, é a felicidade dele. E aí eu pergunto, meninas, quem é feliz o tempo todo? E quem é feliz tendo a obrigação de ser feliz, né?
Porque vem essa culpa de, então meu pai está ausente porque é para me dar o melhor. Sim. Eu não tenho esse contato, ele trabalha demais, ou ele está estressado, ele está beirando a exaustão, porque eu preciso ser feliz. E o que é ser feliz? E o que é ser feliz? E a responsabilidade Sim, sobre de ser isso. feliz. Sim. Porque O salto da pirâmide, né? A Sim. felicidade, ela tá lá em cima. Na autoatualização. Então, Necessidade de autoatualização. uma atingir o criança com potencial 4, máximo. ela já nem sustentou entendeu o que é piso da básico, né? pirâmide. Não entendeu o que é o básico, ali. Porque isso já vem provido de cara, ela não teve que galgar para aquelas primeiras bases. E aí é colocado sobre essa criança o pico, olha a inversão, né? A gente tem a sensação até que essa Sim. pirâmide está invertida. Gostei dessa questão da Vocês inversão. Sim. Então, se a gente pega a base da pirâmide, que é essa parte da fisiologia, é o que todos nós partimos, né? Precisamos. Então, quando a Mi falou, ela está invertida, então, tipo assim, todas essas outras necessidades que são com o tempo que a gente vai atingindo, essa criança de 4 anos de idade já fala assim, pulou não, pra eu lá. já preciso atingir o meu potencial máximo. Exato. Então, primeiro, eu não sei... Teatro, Sim, inglês, mas falar é o mandarim. excesso. É lá o potencial Sim. máximo, né? Isso. Intercâmbio fora, toda essa superprodução para o potencial máximo. Só que o que a gente recebe na clínica, meninas, onde que ela descansou? Ó, não tem essa questão. Onde que ela respirou? E a parte do relacionamento, gente? Não tem. Eu tô me Que relacionando. amigos? Quais Que amigos eu amigos? tenho? Onde ela se aqueceu Sim. com amizades Qual é a rede de reais? apoio que ela tem? E uma coisa que você falando me vem muito na minha cabeça, que é um equívoco gigantesco dos pais da nossa geração, né? Da gente enquanto pai e mãe, que é entender, partir do princípio, que a gente pode fazer isso por alguém. Sim. Chega a ser egóico, né? Assim, eu vou fazer tudo isso, ele não precisa fazer, mas qualquer pessoa precisa desta estrutura. Quando a gente fala da pirâmide, a pirâmide é individual. Cada pessoa tem as suas necessidades ali em cada esfera da pirâmide para alcançar a autorrealização, em alguns picos, em alguns momentos, em outros não. Sim. Mas o não, o que vai dar sustento para o não, é a base da pirâmide. É o equilíbrio. É o né? equilíbrio. E aí a gente parte do princípio que deixa eu fazer tudo, deixa eu me matar aqui de trabalhar, né? Porque a gente aprendeu a ter essa relação com Sim. o trabalho. Deixa eu me matar de trabalhar aqui para deixar tudo pronto, o terreno fértil para o meu filho, porque se ele quiser ser um palhaço, ele vai ser. Mas e aí? Mas ele vai ser um palhaço que, se ninguém aplaude, o que acontece com ele? E olha como, olhando aqui, interessante, né? Como que vai direto na questão do relacionamento. Hoje eu tenho pacientes que são bem introspectivas. Sim. Né? Então, assim, se eu tenho tudo, meu pai está aqui, meus pais estão trabalhando, está me dando tudo. Essa criança, como que ela lida com a família, com os outros familiares? Com os irmãos, com os tios, com os pais, com os primos. Primos que quase não se veem. Quase não se quase veem. não Se têm. relacionam. Porque, né? A relação de cada vez intimidade. menos, né? Ela não tem intimidade com os pais. Não Porque ela não pergunta. tem, ela não pergunta, Não conversa. não conversa, pode, ela né? não tem intimidade com os pais. Então, ela não sabe o que é isso. Que é o espaço que me contou, foi a minha Andréia que trouxe aqui. Que espaço que está sendo criado? Acho que você mesmo falou. Foi a Lucy. Que espaço que está sendo criado para essa conversa? Porque não, Não tem, tem, né? não Eu tem tô tão- espaço. Eu, enquanto mãe, estou tão ali introspectiva de que eu tenho que prover de tudo e fazer tudo e deixar a casa, dar o carro, deixar já o investimento gordinho para ele fazer o que ele quiser. Agora só escolhe o que você quer. Seja feliz. A partir de onde que ele vai ser feliz? A Lucy rapidamente elencou qual vai ser o trabalho clínico, né? Sim. Porque o trabalho com adolescente de 12 anos também inclui os pais. né? Sim. Inclui Sim. totalmente os pais. Mas aí, uma pergunta. Se eles não estão disponíveis para o filho dentro de casa, eles vão estar disponíveis para uma pro filho na devolutiva. clínica? Gente, o Minha problema é do curiosidade. psicólogo, né? Mas ele já está fazendo terapia. Mas eu já fiz o meu trabalho, Mas eu você já vai coloquei lá? ele eu já coloquei ele na terapia, hein, gente? Gente, Como é agendar com pais na terapia? vamos Andréia? colocar as dores aqui das psicólogas. Como que Quais é são agendar as com o dores? pai? Como é agendar com pais? Olha, gente, tem pais muito acessíveis. Tem. Né? A gente também não pode ir na dicotomia 880, né? Sim.
Tem pais hiper, mega acessíveis. São super colaborativos. Maravilhosos. Mas tem pais que... Aí, gente, uma piadinha, né? Essa Pra foi gente a poder mudança quebrar. do seu trabalho, inclusive, né? Falando Sim, de trabalho. falando de trabalho. Porque, Foi uma assim, se a mudança gente que você for teve parar... que fazer. Eu tive que fazer, porque, assim, eu saí totalmente da parte... como que fala? Familiar. Olhando para o trabalho, né? Eu saí da empresa onde eu trabalhava, da área corporativa, durante 27 anos, né? Trabalhando na área corporativa e fiquei 100% na clínica. Então, a gente consegue ver. E hoje, se a gente olha para esses pais, né? Os colaborativos, que não estão... Outra coisa que veio aqui, o insight. Esses pais que não são colaborativos, eles estão fazendo o quê? Trabalhando. Eles Entendeu? não podem participar do eu trabalho não bem posso, consumido. isso eu não posso, porque a minha carga horária é de tanto. Entendeu? Então, é exatamente isso. A gente não consegue trazer esses pais para o consultório, porque eles acabam não tendo tempo. Então, é aquela questão do trabalho consumindo. Gente, posso Entendeu? compartilhar uma coisa que a gente preparou esse tema faz muito tempo, né? Que a gente está falando sobre isso, fazendo pesquisa. E quando a gente está estudando sobre as coisas, o nosso ouvido abre, nossos sentidos abrem para tudo. O hiperfoco do cérebro. Super, né? A gente fica mais atento. Fica As mais pessoas começam a falar hiperfocado. sobre isso, a atenção volta pro que a pessoa está falando. E eu sou o tipo da pessoa que eu adoro ouvir conversas em restaurante, assim, né? Eu sento na mesa, eu gosto de almoçar sozinha Além porque... dos comentários na rede Ela social. gosta dos comentários, eu gosto. ela gosta. Comentários reais. Ainda bem que hoje Ouvir teremos conversa alheia. Hoje teremos um espaço para fuxico, porque eu gosto de dar uma Observação, fuxicadinha. lembra? Observação, era aquela Observação. professora na faculdade de toque, técnicas de Nossa. observação e comportamento. É Ai, isso, te eu- defendi. Obrigada, Andréia. Salvou a minha pele aqui. Pronto. Mas eu gosto de ouvir as pessoas que eu não conheço, que são diferentes. E eu me peguei ouvindo uma conversa exatamente porque a pessoa falou essa frase do filho. Ela falou: eu só quero que ele seja feliz. E aí Voltamos a isso. acabou o que eu estava fazendo. Por quê? E aí a conversa foi para uma... Olha eu contando a fofoca do restaurante, mas a conversa foi para uma linha de escolher a melhor escola. Porque eu queria que estudasse Tudo que foi feito. numa de Fazer. ponta, vai ter tudo ali, tem alemão, tem inglês, tem natação, tem... Tudo no mesmo lugar. E aí o interessante foi que falou assim, mas meu filho estava indo para essa escola que tinha tudo e não estava feliz. E o objetivo é qual? Ser feliz. Olha que interessante, gente. Enquanto a gente estava estudando esse tema, eu me peguei ouvindo essa conversa de uma pessoa que eu falei, olha o equívoco que a gente está cometendo, partindo do princípio que ser feliz é ter tudo. Ser feliz é eu prover tudo. E isso está levando as crianças para um outro caminho, que é a crise de ansiedade da Mariana. Sim, voltando ao caso clínico, é exatamente isso. Porque ela está preocupada, e tem essa frase dela, ela está preocupada com o futuro dela, gente. Exatamente. Coisa que a geração lá atrás não tinham essa preocupação. O futuro já estava traçado. Sim. Você vai fazer 12, 13 ou 14, você vai trabalhar. Trabalhando, você vai comprar casa. Depois você vai comprar o carro. Então já tinha tudo isso desenhado. Aí todo mundo, nossa, então o saudosismo, né? Sim. Essa geração era feliz, né? Todo o excesso e extremos, a gente sabe também quanta angústia causa. Só tinha essa opção. A gente sabe de muitos casos, quando essa opção não se realizava, a dor que vinha. Sim, era Era aquela o sensação de fracasso. Aí a gente começa a entender o que permeava essas Mas dores. será que essa sensação de fracasso não está nas crianças São os hoje? extremos, Tá é repetindo. isso. Então lá atrás tinha com muito pouco, com esse engessado de trilha e de caminhos. Agora tem inúmeras possibilidades, você pode ser palhaço, escolhe a faculdade que você quiser, isso é seu. Então, outro excesso, o mundo é meu, né? Sim. Até o símbolo, né? Aquelas estrelinhas do céu, o universo inteiro traz de novo uma outra dor. E como eu vou escolher? E a gente sabe que para a gente escolher, a gente precisa olhar para dentro.
A Mais você. uma vez. É uma coisa interessante, né, no caso da Mariana. Ela tem essa preocupação com o futuro, mas a geração dela, ela já sabe o que ela quer. Sim. E aí, será que a preocupação dela não é como que eu vou abordar os meus pais? Como é que eu vou dizer que eu quero o que Como é eles que eu não vou dizer? querem? Exato. O que eu quero, né? Como eu vou que eu convencer os meus Exato. pais E aí, para falar cara, o que eu quero? e aí Para vem um- ouvirem o que eu O que eu quero, quero. porque eu já estou na Sim, terapia. Eu já sei. Que E aí- terreno eu vou expor o meu querer? E aí vem uma frase que a gente falou muito forte aqui nos episódios passados. E se eu não me engano, a gente estava falando sobre as redes sociais e tudo mais, quando a gente falou de frustração. O quanto que essa geração, e a nossa geração também, acredita que para ser feliz é descartar qualquer tipo de frustração. É de que nada vai dar errado. Sim. E a gente, enquanto pais, passando essa mensagem, a gente está fazendo isso. Então, eu quero que meu filho seja feliz, desconsiderando qualquer mudança no caminho. Porque quando a mudança vem, o que eu percebo é que os pais não conseguem lidar. Os filhos não têm ali a base da pirâmide consolidada para que eles tenham ferramentas para fazer isso por si só. E aí vem os dois em desespero para a clínica. Socorro. Para a gente não ser, então, catastrófico ou fatalístico, né? No caso da Mariana, com 12 anos, uma pré-adolescente, a gente precisa olhar para trás. Os pais de Mariana. Mariana não tem o córtex ainda formado, Sim. Mariana ainda não vivenciou emoções de sonho não realizado, as frustrações estão começando a aparecer. Talvez ela nem saiba lidar com as frustrações ainda. Talvez ela Michele. nunca tenha ouvido um não. Exatamente. Então, o trabalho na clínica, o trabalho dos psicólogos, eles vão precisar olhar para quem? Para os pais de Mariana. Como estão esses pais? Eles estão ocupados ou será que eles já ultrapassaram os seus limites? Mas pegando isso, ultrapassar os limites. Quando a gente pega dessa questão do ultrapassar os limites, olhando para a questão de trabalho e dos pais da Mariana, gente, é uma coisa para repensar. Muito. A relação de trabalho aí dos pais da Sim, a Mariana, relação pelo de que ela trabalho. trouxe, já me parece que está excedendo alguns limites, né? Quando a gente fala, se eles só trabalham, se eles não têm tempo, se não se acham espaço ali para se relacionar. E dos pais, dos pais pais da da Mariana, Mariana. esses limites também não foram ultrapassados? Será que então nessa geração lá atrás já não existia o burnout? Será que são pessoas que chegam nesse excesso quando todo o cansaço já foi incorporado? E se eu falasse uma frase, gente? Vamos tentar pensar, finalizando essa parte. Eu gostaria de fechar com uma frase. Já não existia burnout? Será que já não existia burnout? O que vocês acham? Podemos fechar com essa? O que vocês acham? Eu acho que é um tema para um próximo bloco. Sim, porque ele é complexo e bem Muito extenso. assunto. Ótimo. Então vamos ficar com essa reflexão, ok? Ok.